Acabei de chegar da academia, cansado, tô de férias, mas mesmo de férias, felizmente ou infelizmente, o reloginho biológico me acorda sempre ali 4h50, 5 horas da manhã, não tem problema, fiz minhas atividades físicas, mas eu tô aqui para falar, na verdade, sobre a minha conquista desse final de semana. Nesse domingo eu conquistei, que para mim era uma das certificações mais desejadas, né, mais importantes na minha carreira, que foi a Data Engineer Associate da AWS, certo? É uma certificação muito importante para mim, é algo que eu queria ter há muito tempo, tem muitos meses que eu estou estudando, anos que eu estou querendo, né, desde que lançou essa certificação da AWS, eu tenho muita vontade de ter essa certificação, só que eu não me sentia preparado, né? Fui me preparando aos poucos e nos últimos meses eu estava estudando, né, de forma bem intensa para essa prova e ontem consegui, graças a Deus, passar nessa prova. E algumas coisas muito interessantes aconteceram, né? Porque você faz todo um check-in, tem toda uma preparação, né, para você poder fazer a prova. O pessoal sabe que quando você faz esse tipo de certificação internacional em casa, você tem que cumprir alguns requisitos, né? Não pode ter nada em cima da sua mesa, além do seu computador que você vai usar para fazer a prova, em volta, né, no quarto ou na sala, enfim, onde você for realizar o exame, também não pode ter nada, não pode ter ninguém perto, eles não podem, não pode ter ninguém falando, que eles podem achar que você está colando, enfim, tem toda uma preparação para garantir que realmente você conquistou, né, a certificação é, da forma correta, né, sem colar, sem fazer nada errado. Isso eu sinceramente acho muito importante. Tá? Algumas pessoas podem achar exagerado, mas isso valida muito que você realmente tem um conhecimento dentro da prova específica que você fez. E coisas engraçadas aconteceram. Engraçadas agora, mas na hora eu fiquei muito preocupado, né? Porque quem me atendeu foi uma indiana, né? Geralmente são indianos, ou enfim. A língua que vai ser falada com você é o inglês, que foi a língua que eu escolhi, porque a prova não tinha em português. Essa prova só tem inglês, chinês e uma outra, acho que japonês. De qualquer forma, eu, mesmo que fosse tivesse o idioma português, eu escolheria o inglês, porque isso também é um outro desafio, né? Eu tenho um bom nível de inglês, eu posso me considerar até fluente hoje, mas a gente tem que se desafiar. Então eu escolheria inglês de qualquer forma. Então, quando eu fui fazer a prova foi muito engraçado, porque assim, a pessoa, né, que me atendeu perguntou se eu não tinha, eu mostrei minha mesa, né, e tal, só tinha um computador e tal, o notebook, esse é o detalhe. E aí na hora que ela perguntou o que tinha na minha mesa, eu falei, não, só tem o notebook. Ela, como assim o notebook? Porque notebook é caderno em inglês. Nos Estados Unidos a gente tem que chamar de laptop, né? Tem que chamar de outro nome, device. O engraçado é que ela, como assim, né? Você tem um notebook. Aí, deixa eu ver sua mesa de novo, né? Ela falou assim, meio ríspida, né? Meio assim, caramba, tipo assim, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não, moça, pelo amor de Deus, explicando pra ela em inglês, né? Não tem nada na minha mesa, além do laptop, né? Que aqui no Brasil a gente costuma falar notebook pro computador de mesa, né? O computador sem fio, sem ser o desktop. Aí ela, ah, não, beleza, né? E deixou. E a outra coisa que aconteceu, essa me deixou mais nervoso ainda, porque o que acontece? A gente já tá todo tenso, eu não dormi, né? Pensando nessa prova. Eu sou muito ansioso, então assim, talvez pra você, seja besteira, mas além disso a prova é muito cara, né? São US$ 150 a prova, é caro para um caramba, né? A gente consegue vouchers, essas coisas pra ajudar, mas 100% é muito difícil, mas mesmo assim é uma prova bem cara. E aí eu tentando, como é que é mesmo? Aí eu na hora de me conectar, né, lá, entra na prova, lá no Person View, que é a empresa, né, que fornece a prova para você fazer, você entra lá no ambiente deles todo seguro, né, todo, enfim, né, cheio de segurança, não pode ter nada aberto, somente o programa deles, travou e eu falando com o cara, travou aqui. E aí ele, cara, você vai ter que reiniciar tudo aí, né, que você tá fazendo, fechar os aplicativos, que tipo assim, tinha o Java que tinha travado. O Java por algum motivo travou a aplicação deles. E eu falei, não, beleza, só que eu fiquei com o cu na mão, né, vamos dizer assim, preocupado, porque
eu achei que, pô, vou desligar, vou reiniciar. Quando eu voltar, eles vão falar, não, você não pode mais fazer a prova porque eu tava com medo de, sei lá, ser outro atendente, ser outra pessoa que ia me atender. Mas felizmente eles são muito corretos, são muito realmente assim profissionais. Quando eu voltei dentro da mesma sessão que eu estava sendo atendido e aí fui e deu pra fazer a prova tranquilamente. Mas, cara, se você é uma pessoa assim que pode ser assim, talvez psicologicamente muito abalada, eu tava muito ansioso, eu dormi 2 horas de sábado para domingo, eu fiz a prova 6 e pouco da manhã, eu acho, mais ou menos. E, enfim. E aí eu tava muito nervoso e tal, fiz a prova. Mas deu certo. Mas eu só fiquei tranquilo a partir do momento que eu comecei a realmente responder as questões e vi que tava tudo certo. Porque antes eu tava assim, caraca, pronto, vai ferrar, não vou conseguir fazer a prova, não vou receber reembolso, não vou, enfim. Todo. Aí vem uma carga de coisas, né, na cabeça da gente. Mas é isso, galera. Galera, obrigado aí para todo mundo que sabia que eu ia fazer essa prova e me desejou sorte, né? Me desejou, deu boas energias para eu realizar a prova. Graças a Deus eu passei, conquistei essa certificação, que realmente é muito importante para mim, para minha carreira. E é isso aí, continuar estudando, continuar se desenvolvendo, né? E buscando sempre aprimorar suas habilidades para o seu crescimento pessoal e profissional. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. E complementando aqui, para quem está curioso para saber, são 65 questões que você precisa tirar 720 pontos. Eu digo pontos porque são matérias, né? São habilidades diferentes dentro da prova que você tem que saber e cada habilidade tem um peso. Então não necessariamente você acertar 70%, né, 72%, 720, né, 72% das questões você conseguiria a pontuação, né, porque cada questão tem um peso. Eu achei difícil, sim, tá? Chutei questões, não vou ser hipócrita, a gente chuta a questão porque a gente não sabe de tudo. Ah, claro que a gente tem questões que a gente, por ter estudado bastante, né, a gente consegue responder com segurança, mas tem questões que a gente, puta que pariu, sacou? Que merda, tipo assim, muito difícil. E muita questão interpretativa, você realmente tem que prestar muita atenção no que você está lendo, no que você está fazendo. Não é bem pegadinha, né, que a gente tem costume de ver aqui em concurso, mas tem assim, realmente, se você não identificar, vamos dizer assim, as palavras-chave ali, você vai responder errado. Deixa eu ver mais o que eu lembro aqui. Porque, gente, foi tão turbulento que a gente só agradece mesmo que deu tudo certo. E aí você tem como botar algumas questões para você revisar depois. Eu lembro que eu coloquei muitas questões para revisar. Coloquei tipo 25 questões que eu tava em dúvida, assim mesmo, com muita dúvida. E aí a gente pega mais tempo, né? Assim, são 2 horas e 20 de prova que você pode utilizar. Eu terminei menos tempo, mas enfim. É aquela coisa, né? A gente, mesmo com dúvidas de algumas questões, a gente não tem coisa que a gente não consegue mais tirar do cérebro, né? Assim, porque você realmente ou não sabe, né? Ou não lembra. E aí não adianta forçar, é chute mesmo. Mas eu tirei 778 pontos dos 720 mínimos necessários. Então, assim, foi uma boa prova. Mas, né, gente, cara, é isso, é prova, né? Eu me espantaria se eu tivesse tirado 100%. Aí eu acharia bem estranho. Mas, pra quem estudou aí, né, meses, e se preparou pra prova, eu acho que foi ok, sim, foi um bom resultado. Passei, né, tenho a certificação, mas é isso, tá? E lembrando, né, você está sendo sempre o tempo todo monitorado, então evita falar, nossa, né, tipo assim, que às vezes a gente pensa alto, né? E aí eles brigam, né? Se você fizer isso, então evita realmente dar qualquer chance, né, deles cancelarem a sua prova. Mas é só esse complemento mesmo. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, dependendo do que for, eu explico, né, qual material eu utilizei. Eu utilizei o material oficial da AWS para estudar, e um curso da Udemy também, num famoso aí já da AWS, é um francês, gente boa ele pra caramba. Eu lembro que quando eu estudei para AWS Cloud Practitioner, eu também fiz um curso desse rapaz na Udemy. Ele é bem bacana, ele tem uma didática boa, é bastante slide, é bem teórico, né, as questões, porque realmente, assim, a prova é técnica, somente essa da Data Engineer, ela é técnica, mas quando eu quero dizer que ela é teórica ao mesmo tempo, é porque você não está colocando a mão na massa, literalmente, né, você não está
criando lá, você não está fazendo realmente implementando infraestrutura, criando arquitetura, pipelines, etc. Então, assim, eu até entendo os cursos deles ser mais slide, enfim, mais para você entender os conceitos, os fundamentos que eu sempre falo, né? Mas é isso, galera, beleza? Valeu e abraço, tchau, tchau.